paz do Senhor, vos fala o Bispo Júnior e hoje eu quero falar um pouco sobre apostasia, sobre esse tema que é um tema muito fundamental para nossas vidas. Nós que estamos na presença do Senhor temos visto aí cada dia mais as pessoas se afastando do Senhor, se privando da presença de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre a apostasia dos últimos tempos, também. Não estou aqui para discutir questões teológicas, nada, apenas vou falar o que a palavra de Deus diz a respeito dessa questão que o próprio apóstolo Paulo ele nos diz na palavra. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo do 1 ao 3, a palavra diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém? Então esse texto aqui, Paulo falando com o apóstolo, falando com Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala dessa hipocrisia, desses falsos profetas, dessas pessoas que estão levando muitos a abandonarem a sua fé, fazendo com que as pessoas larguem a verdade da palavra, a verdade do evangelho, para acreditar em fábulas, para acreditar em hipocrisias, para acreditar em heresias. E nós vemos isso acontecendo nos nossos últimos dias. Vemos muitas pessoas abandonando o evangelho porque estão acreditando em coisas que estão fora dos princípios da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que são ensinos de demônios. Então pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para ensinar um outro conceito, um outro princípio, uma outra verdade, vamos dizer assim, que não seja a verdade do evangelho. E nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nunca vai se contradizer. A palavra de Deus, ela é perfeitamente coerente, reveladora. Nela nós encontramos o caminho para viver uma vida melhor e o caminho da eternidade. Amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem sido a mesma em tudo, amém? E para tudo. E ela mesma se interpreta. Então nós temos que ver isso, entender que a interpretação da palavra de Deus, como diz em Efésios 4:11, diz o seguinte: a edificação da palavra para o corpo de Cristo. Vamos ler o texto de Efésios 4. Aleluias, Efésios 4, para a gente fazer, para você compreender o que nós necessitamos é somente da palavra, se fortalecer e não ficar acreditando em fábulas, ficar acreditando em histórias, em ensinos de demônios, em situações que vai nos afastar da presença do Senhor. Amém? Efésios 4, versículos 11 e 12. A palavra ela vai nos dizer o seguinte, preste atenção. E ele mesmo deu uns apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a interpretação da palavra é para a edificação do corpo de Cristo. A palavra é para fortalecer o ministério da salvação, o ministério da reconciliação. Amém? Então a palavra é para isso que Deus levantou homens, apóstolos, profetas, sei lá, bispo, o que seja, mas para edificação, para que o corpo cresça e o corpo se multiplique, amém? Mas isso baseado nos princípios da palavra. E a palavra, para ela ser interpretada, para que não haja enganos, ela precisa ser interpretada pelo Espírito Santo. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. A palavra ela vai nos dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então uma pessoa, quando ela está desconectada espiritualmente de Deus, ela faz as suas interpretações, as suas axiologias,
que acaba complicando, distorcendo a verdadeira palavra do Senhor, que tem como finalidade salvar, restaurar, edificar e elevar o corpo de Cristo. Amém? Então olha só, a palavra do Senhor fala em 2 Timóteo 4, versículos número 5. Os que ministram têm que ser sóbrios. As pessoas têm que estar conscientes, as pessoas precisam estar ter certeza do que está falando. Amém? Não pode agir de qualquer maneira, não pode agir como se não tivesse controle sobre os seus sentimentos, sobre a sua consciência. 2 Timóteo 4, versículo de número 5, a palavra diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Olha só, você precisa estar sóbrio. Por quê? Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Mas tu sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque senão vai acontecer o quê? Se você não for sóbrio, você vai desviar a tua mente para fábulas, para situações. Você não vai entender o teu ministério, que é evangelizar, que é falar do amor, que é pregar a palavra da salvação. Amém? Então, deixar de lado as escrituras e seguir um caminho sem valor. Você precisa entender isso, que a escritura, a verdadeira palavra de Deus, é que vai evitar você de abandonar a tua fé, de abandonar a tua certeza da salvação. É como diz Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13. É um caminho sem proveito. Não há proveito nenhum para você na tua vida se você deixar de seguir a palavra de Deus. Vamos ler o que diz o livro do profeta Jeremias capítulo 2. Aleluia. Profeta Jeremias capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Aleluia. Diz assim: perdão. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Amém? Olha como a palavra ela é tremenda. Quando você deixa a verdade do evangelho, você está seguindo um caminho sem proveito nenhum. Você está abandonando o verdadeiro Deus, você está abandonando a verdade que vai te levar à salvação. E como que acontece isso? É aquilo que nós lemos no princípio, no livro de Timóteo. É você ficar ouvindo ensino de demônios, homens enganadores, pessoas que são amantes de si mesmo e que só vivem pregando heresias e hipocrisias. Por isso é importante você ler, você estudar, você meditar, você ter discernimento do Espírito em relação à palavra, para que você não seja enganado. Amém? E é uma abominação você abandonar palavra de Deus para você viver outro o evangelho. Deuteronômios 27, versículo de número 15. Aleluia. Deuteronômios 27, versículo de número 15. Eu vou ler para você aqui. Olha o que diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artifício, e a puser em lugar escondido. E todo o povo respondeu amém. Olha só, aqui nós vemos uma advertência que serve para nós também. Porque quando você larga o caminho da verdade, você começa a seguir outros caminhos, ou seja, começa a seguir outros deuses, começa a acreditar em outras verdades que não é a verdade do evangelho. Isso é uma abominação para o Senhor, porque Deus te escolheu para ser o povo dele, para ser a menina dos olhos dele. Então não se deixe enganar, se aprofunde no estudo da palavra, tenha uma vida de comunhão, de oração com Deus, para você não ser roubado. Amém? Apostasia é o afastamento da fé em Cristo, a fé genuína, a fé verdadeira. Quando você se afasta dela, você está trilhando o caminho da apostasia. Olha só, Timóteo capítulo 2, versículos 17 ao 18. Eu vou ler esse texto para você aqui em nome de Jesus, para você compreender quando o apóstolo Paulo está falando a respeito dos que desviaram-se da verdade. 2 Timóteo 2, versículo de número 17. Diz assim: e a palavra desses correrá como gangrena,
e entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então nós vemos aqui que, como fala de Emineu e Fileto, homens que se desviaram da fé, homens que abandonaram a verdade, começaram a pregar em verdades. E nós vemos muitas pessoas hoje, muitos pregadores, falando coisas que a palavra não diz, dizendo coisas que o Senhor não mandou dizer. São homens que já estão praticamente desviando-se da verdade do Evangelho, estão trilhando o caminho da morte espiritual. Então, vigie você também aquilo que você tem ouvido, aquilo que você está se alimentando, as pessoas que você está depositando aí a sua certeza espiritual, para que você não venha a ser roubado. São pessoas que seguem espíritos enganadores, como nós lemos em 1 Timóteo lá, nós vemos no comecinho, e são pessoas que têm espíritos enganadores que as guiam. São pessoas que escutam ensinamentos de demônios. São pessoas que já se afastaram ou já se afastaram completamente da fé genuína, da fé verdadeira, da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um sinal dos fins dos tempos. É o tempo que nós estamos vivendo. 2 Tessalonicenses, vou ler rapidamente aqui o texto de 2 Tessalonicenses para a gente falar desse assunto. 2 Tessalonicenses 2, aleluias. A palavra, ela diz o seguinte, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se com Deus. Olha só falando desse texto, o apóstolo Paulo está chamando aqui a atenção em relação a isso, em relação ao sinal dos fins dos tempos, onde muitas pessoas estariam abandonando a sua fé. O que tem acontecido hoje já é um sinal de muitas outras situações que virão. Mas você e eu, se nós tivermos firmado, alicerçado no verdadeiro evangelho, nós, como diz o Senhor na parábola da casa construída na rocha, da casa construída na areia, se a tua casa é construída na rocha, de maneira alguma você será enganado, de maneira alguma você será roubado. Então se fortalece, amém? E a palavra do Senhor fala que esses tempos que nós estamos vivendo em relação ao evangelho são tempos terríveis. Tempos terríveis, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 13, olha só. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, né? Estamos vivendo assim tempos ruins, homens maus, enganadores, mentirosos, amantes de si mesmo. Então você pode, em nome de Jesus, se fortalecer na palavra e não deixar ser enganado. Nós vemos a crueldade das pessoas, vemos o afastamento das pessoas de Deus, e tudo isso é um sinal do abandono da sua fé genuína. Estou falando para você que está na presença de Deus, estou falando para você que tem um compromisso com Deus, estou falando para você que está querendo se firmar com Deus, em nome de Jesus Cristo. Não se deixe enganar, estude, medite na palavra, busque a essência do Espírito, tenha uma vida de comunhão com o Senhor e não permita que nada e nem ninguém tire você da presença do Senhor, porque está vindo, a situação está aí, os enganadores estão aí, os falsos profetas estão aí, os mentirosos estão aí, os ensinos de demônios estão aí, as pessoas estão distorcendo o Evangelho. Então tenha firmamento na palavra, conhecimento da palavra, porque se você conhecer a verdade vai te libertar, amém? Tentarão enganar os eleitos, isso é sério. Mateus fala sobre isso, Mateus 24 fala sobre isso, que nesses últimos dias, meu querido, eles vão tentar enganar até aqueles que são escolhidos. Olha, se você não conhecer, se você não tiver firmado, você pode ser enganado por esses espíritos. Olha só, Mateus 24, 23, 24, aleluias. A palavra, ela diz assim, olha: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Olha só o que a palavra está dizendo. Se você, meu querido, não tiver firmado, vai surgir falsos cristos,
falsos profetas, fazendo sinais, fazendo prodígios, coisas maravilhosas. E se você não tiver firmado, não tiver intimidade, não conhecer, você será enganado por esse espírito. Você cairá no engano, no erro, porque tem muitas pessoas acreditando em falsos profetas como se fossem homens de Deus, como se fossem homens que... Mas a palavra está dizendo que vai surgir esses homens que vão fazer coisas tremendas. Mas como que você vai saber se é de Deus ou não? Através do Espírito Santo, que te dará discernimento, que te mostrará, que te confirmará se realmente é de Deus ou não é de Deus. Só para nós terminarmos aqui essa parte, os homens darão crédito à mentira. Muitas pessoas estão dando créditos a espírito, a mentira, a engano. E nós temos que, em nome de Jesus Cristo, nos firmarmos na verdade. Tem pessoas pregando mentira, falando coisas que a palavra não está dizendo, contradizendo. Tem pessoas que estão acabando com famílias, destruindo relacionamentos, falando: não, querido, Deus falou, pode liberar, larga isso aí, casa com outro. Não tem problema, pode ficar. Não, querido, não tem problema, pode fazer sexo antes do casamento. Tem pessoas ensinando coisas erradas por aí, que está distorcendo a verdade do evangelho, acreditando em mentiras. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 11, diz assim, vou ler aqui para a gente encerrar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, querido? Então olha só, por isso Deus, olha só o versículo 11, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Se você não tiver firmado, conectado com o Senhor em espírito, você será enganado por esse espírito de engano, e você acabará se afastando, se apostatando da fé. Então por isso, se firme. Amém? Não podemos abandonar a palavra de Deus, porque nelas estão os desígnios de Deus. Então por isso, se fortaleça, leia, conheça a palavra, não acredite em mentira, não fique impressionado, porque você está vendo, mas está tendo sinais, cura, libertações. A palavra do Senhor fala que os próximos profetas vão vir. O Senhor chamou eu e você para nós pregarmos o evangelho, para nós pregarmos a verdade, a salvação, restauração, cura e libertação, sim, tudo espiritual para as vidas, porque toda a verdade está em Cristo, toda a verdade é Cristo. Então não há como nós acreditarmos em outro evangelho. Não se permita ser roubado, não permita que o inimigo roube a tua vida. Amém? Se fortaleça, busque, creia, leia a palavra, ora, tenha intimidade com Deus, para que você não seja enganado, pois estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. A apostasia está aí, o enganador está aí, e tem muitas pessoas sendo enganadas pelo inimigo. Não seja você mais um enganado. Não perca aquilo que o Senhor conquistou. Apocalipse fala: guarde a tua coroa, para que ela não seja roubada. Amém? Deus abençoe a tua vida, fique na paz, em nome de Jesus.